Meu povo, com algum atraso, porque eu queria ter feito isso já há algum tempo, vídeo do Atlético de Madrid, eu tenho feito aqui sem nenhum tipo de coerência nessa temporada, alguns vídeos falando de equipes que eu tenho visto jogar e tenho achado interessante por algum motivo. Algumas coisas, eu vou mostrar para vocês aqui comparações do Atlético de Madrid, temporada 23-24 com 21-22, a partir de agora. E por que não 22-23? Porque o Atlético de Madrid na temporada 22-23 mudou um pouco sua forma de jogar, então não fica muito aquele time que a gente tinha a impressão de ser defensivo, de contra-atacar, de ser um time muito reativo, para essa temporada que é um time que é muito mais propositivo, né? Um time muito mais protagonista, com a bola no pé e tal. Então na 22-23 era meio que uma transição e não tem assim uma clareza muito grande ou uma boa base para passar entre os números. Mas olha só, o Atlético de Madrid atual tem o terceiro melhor ataque de La Liga. E eu vou falar simplesmente números de campeonato nacional, porque Champions e campeonatos de mata-mata, você muda muito o perfil por conta do jogo e tal. Um campeonato de 38 rodadas normalmente é mais coerente com os números. Terceiro melhor ataque de La Liga, atualmente tem 30 gols. Na temporada 21-22 já teve também o terceiro melhor ataque. É a segunda melhor defesa, tomou 13. Naquela temporada tinha sido ruim do Atlético de Madrid em termos defensivos, tomou muitos gols, foi a nona melhor defesa apenas. Grandes oportunidades criadas. Nesta temporada, 46, uma média de 3,28 por jogo. Na temporada 21-22, a média foi de 2,4 por jogo. Então, de 3,28, 3,3 vai para 2,4, não mudou assim grandes chances criadas. Posse de bola, 51,5% nessa temporada. Anotem aí. Anotou? Então vamos lá. Na temporada 21-22, 50,6%. Mudou 0,9% a posse de bola do Atlético de Madrid. Cá entre nós, não mudou nada. Não mudou nada. 0,9% não é nada. Aqui é que vem a coisa. Passes certos. 444 por jogo nesta temporada contra 370 daquela. Ou seja, você mantém basicamente o seu parâmetro de posse de bola e troca 75 passes a mais por jogo. Quer dizer que você toca a bola mais rápido, que você circula a bola mais rápido. Isso tende a ser procurando espaços para entrar e procurando de uma forma boa, de uma forma rápida, e não aquele passe lento que a defesa se organiza. Aqui é o único ponto de todas as estatísticas que muda da temporada 21-22 para 23-24, porque se a gente seguir bolas longas, 20,7 na temporada atual, 22,8 duas temporadas atrás. Duas bolas longas certas a mais por jogo, 90 minutos, cá entre nós, não é considerável. Chutes a gol, 13 nessa, 12,2 naquela. Também um chute a mais por jogo, ou 0,9. Chutes certos, 5,5 nessa temporada, 4,2 naquela temporada. A única coisa que mudou aqui, meu povo, é o número de passes. Em todos os outros registros, tirando a defesa, o aproveitamento defensivo foi pior, mas eu acho que o que muda do Atlético de Madrid bastante com a bola é o número de passes que esse time dá, para a mesma porcentagem de posse de bola. Então, assim, a porcentagem de posse de bola está em 51,5, estava em 50,6, 0,9, e aumentou 75 o número de passes em média por jogo que troca o Atlético de Madrid. Só como curiosidade, eu vou mostrar aqui na tela para vocês duas situações dessa temporada e duas daquela tática, para vocês verem como o posicionamento mudou e depois eu vou explicar no campinho. Em 2023, o Atlético de Madrid tem um dos melhores ataques das ligas nacionais. O Bayern de Munique tem o melhor ataque, fez 86 gols em 31 jogos de Bundesliga, o Dortmund depois 84 gols em 32 jogos de Bundesliga também. O Manchester City fez mais gols que o Dortmund, 86 em 36 jogos, 4 jogos a mais que o City, que o Dortmund, para fazer 2 gols a mais. Na média, o Dortmund fez mais gols que o City. O Arsenal fez 77 gols em 37 jogos, o PSG 80 gols em 36 jogos, o Atlético de Madrid 77 gols em 37 partidas. Aí depois tem o Braga com 76 em 32 jogos, a Inter de Milão 70 gols em 37 jogos. Então, Bayern, Dortmund, Manchester City e PSG, só esses 4 das grandes ligas europeias têm mais gols do que o Atlético de Madrid nos campeonatos nacionais em 2023. Cara, é o quinto melhor ataque das ligas nacionais esse ano. Tudo bem que o Braga, com 1 gol a menos e 5 jogos a menos, tem uma média melhor. E que o Arsenal, aliás, o Arsenal tem o mesmo número de jogos. Então, o Braga aqui poderia jogar o Atlético de Madrid para sexto em aproveitamento, né? Assim, em gols por jogo. Mas em números gerais,
O quinto melhor, Bayern, Dortmund, City, PSG, Atlético de Madrid. O quinto, empatado com o Arsenal, melhor ataque dos campeonatos nacionais. Vou colocar aqui na tela a partir de agora, e também vou achar para mim aqui. Ih, menino, não atualizou. Pra vocês verem como é que são as coisas. Eu nem sei agora como é que eu continuo essa história aqui com vocês, porque deveria ter atualizado. Agora atualizou, porque tá linkado o celular com o tablet, e quando eu coloco aqui na tela já é na edição, mas eu preciso ver a imagem aqui junto para mostrar para vocês. Olha aí, ó. Primeiro, um merchan gratuito aqui. Todos os dados que eu estou tirando daqui são do SofaScore, que é um aplicativo que eu acho que é muito bom para essas coisas. Então, tá aí nas lojas virtuais para vocês. Posicionamento médio dos jogadores de um jogo do Atlético de Madrid contra o Mallorca 2023, está lá embaixo, vocês estão vendo. Posicionamento médio dos jogadores Atlético de Madrid contra Alavés em 2022. Contra o Mallorca, o Atlético ganhou de 1-0. Contra o Alavés, 4-1 para nós. Cara, olha a diferença. Nos dois jogos o Atlético ataca para baixo, né? Um aqui a roupinha dele tá branca, na outra a roupinha dele tá vermelha. Contra o Mallorca, pega o jogador mais recuado, tá quase no círculo central, que é o 20. 20 do Atlético de Madrid, eu acho que é o Witsel, né? Se eu não estou redondamente enganado. Acho que é o Witsel, jogou o 3, é o Azpilicueta, o 22 é o Mário Hermoso. Eram 3 zagueiros. Olha onde está o 3 e o 22. Estão jogando praticamente como meio-campistas. Se você for pegar a diferença para aquele jogo de 2022, olha onde jogou o 2, que é o mais recuado, que é o Jiménez. Jogou lá atrás na defesa, não vou lembrar aqui os números dos jogadores do Atlético de Madrid de 2022, mas dá para vocês verem uma diferença aqui de como em 2022 o time jogava muito mais atrás do que em 2023. O 10 é o Correa, o 19 é o Morata, estão lá embaixo já perto da área, o Griezmann atrás dos dois, o que é também uma diferença do Griezmann de posicionamento. Olha em 2022. Em 2022 o Griezmann é o 8, se eu não estou enganado, 21, 22. Ele não era o 7, né? O 7, não sei se era o Saúl, se o Saúl estava no Chelsea. Mas o Griezmann atrás dos atacantes. Naquela temporada o Griezmann não jogava atrás de atacantes, porque basicamente ele era o atacante muitas vezes mais avançado do time. Mas o principal aqui é o 20, que é o Witsel, da foto da esquerda, e os seus dois companheiros zagueiros, o 3 e o 22, o Azpilicueta e o Mário Hermoso. Para começar, nenhum dos três é zagueiro de origem. Witsel, meio campista, Mário Hermoso, lateral esquerdo, Azpilicueta, lateral direito. E com esses 3 zagueiros peloteiros, né? Assim, jogador de bola, sabe? Assim, jogador que gosta da bola, de tocar muitas vezes na bola, que agrega, porque ajuda a construir com a bola no pé. E mais um para exemplificar. Temporada 23-24, Atlético de Madrid, Villarreal, e depois a temporada 21-22, Atlético de Madrid, Celta de Vigo. O Atlético ganhou do Villarreal esse jogo 3-1 e ganhou do Celta de Vigo em 22, 2-0. Os jogos que eu peguei como referência. Olha esse jogo contra o Celta, como tá bonitinha a linha de defesa ali, com 3 jogadores na defesa, aí o 12 e o 24 são os alas do time um pouco mais à frente e tal, e o 10 e o 7 do Atlético de Madrid, sinceramente, o 10 é o Ángel Correa, os números eu não me lembro daquela temporada, nessa linha aqui muito perto ainda do círculo central. Cara, olha a diferença do jogo contra o Villarreal. Mais uma vez o 2, o Jiménez, agora sim, contra o Villarreal, o Atlético jogou com um zagueiro. O 20, que é o Witsel, dessa vez não foi o zagueiro centralizado, foi o zagueiro pela direita, já à frente do meio campo. E o 22 é o Mário Hermoso. Cara, lá na frente já, como um meio campista mesmo. Então, aquilo que a gente já vê, por exemplo, o Guardiola fazer, de usar 3 zagueiros e que os zagueiros construam e que o John Stones definitivamente é um meio campista mais com a bola no pé, que a gente vê o Girona fazendo, usando o Dani Blind, usando algumas vezes Eric Garcia como zagueiros lateralizados, ajudando o time a jogar mais à frente também. Quem mais? O Bayer Leverkusen faz isso com o Kosu Onu pela direita, especialmente ele, porque o Tsaboba e o Jonathan Tah não sobem tanto, mas o Kosu Onu sim, contra o Dortmund, eu falei aqui no Café com Beckler com vocês, como ele foi um apoio para o Frimpong quase o tempo inteiro. Tem sido uma tendência tática aqui da Europa, de que você use na sua defesa ou zagueiros que saibam fazer isso muito bem, ou que não sejam zagueiros, mas que vão ser os defensores do seu time e que vão fazer com que seu time empurre o adversário para trás, porque jogam muito bem e são jogadores que não vão dar só toques de lado, mas que vão de fato ajudar a construção do time com a bola no pé. Essa foto desses 2 jogos aqui para mim é bastante impactante. Fiquei desesperado quando fiz essa montagem,
com as mãos na cabeça no sofá, incrédulo, mandei para muitas pessoas, no grupo da família, minhas tias começaram a reagir, o que está acontecendo, de tão impactado que eu fiquei. Saí na rua mostrando para as pessoas, olha isso, olha isso. Ninguém entendia nada, chamaram a polícia até para mim. Mas enfim, os problemas estão superados e o posicionamento médio é muito diferente. O 25, que está completamente solto lá na frente contra o Villarreal, inclusive, é o Riquelme, um jogador muito técnico, armador, e que muitas vezes joga como ala, ou ele ou o Samulino, jogador brasileiro. Está explicado, tá, meu povo? Está explicado que, assim, o que mudou o Atlético de Madrid das temporadas anteriores para essa? Toca a bola mais rápido, toca mais vezes na bola e mais rápido, embora todos os parâmetros de chutes, passes, oportunidades, posse de bola, tudo isso se mantenha, mas toca muito mais na bola porque faz tudo muito mais rápido e faz tudo muito mais no campo do adversário. Isso em jogos grandes, tá? Porque eu não separei aqui simplesmente para vocês, mas se forem ver o time que ganhou do Real Madrid 3-1, o time que perdeu do Barcelona 1-0, nos jogos grandes contra os seus rivais espanhóis, o Atlético ainda teve uma postura de se fechar e contra-atacar. Eu acho que por motivos diferentes. Contra o Real Madrid, porque o Real Madrid quer contra-atacar, o Real Madrid é um time formado para contra-atacar, e o Atlético de Madrid o que fez foi deixar o Real Madrid atacar e esperou para contra-atacar, porque o Atlético, por mais que tenha toda essa nova faceta de jogar mais e tal, ainda sabe fazer as outras coisas de antes. Então ele fez uma armadilha para o Real Madrid, esperou e contra-atacou muito bem. Conseguiu fazer 2 gols muito cedo, inclusive, naquele jogo, né? Acho que com 20 minutos já estava ganhando do Real Madrid 2-0. Então pôde se fechar para contra-golpear o Real Madrid. E contra o Barcelona foi diferente. Contra o Barcelona o plano do Atlético de Madrid não deu certo. Então por que contra o Barça ele ficou tão atrás, ficou tão pouco com a bola, ficou tão acuado? Porque um time foi muito superior a ele. Acho que contra o Barcelona não era a intenção do Atlético de Madrid ficar tão recuado, dar tantas chances, mas aconteceu. Enfim, nos jogos grandes, ou por opção, ou por falta de opção, o Atlético de Madrid ainda ficou muito mais na defesa do que a gente viu o time em jogos mais ou menos grandes. Eu vou fazer aqui com vocês uma coisa agora, que vai ser apagar essa luz, tirar essa luz aqui, porque senão ela vai pesar, e vou montar aqui no tablet o Atlético de Madrid com vocês para mostrar alguma dessas coisas. Ó, eu espero que não brilhe muito e que esteja visível para vocês. Eu vou montando aqui. O nome desse aplicativo, depois eu mostro, porque agora a câmera já está aqui embaixo. Mas enfim, Riquelme aqui pela esquerda. Quem que está aqui? Rodrigo De Paul, mais aqui como meia pela direita. Marcos Llorente por aqui. Coque no meio. Griezmann à frente. Quem que saiu agora? Mário Hermoso como zagueiro por aqui. Jiménez zagueiro centralizado. Saúl por aqui. Morata à frente. E ainda me saiu aqui um goleiro e o Ángel Correia. Deixa eu ver aqui. Acho que está nos reservas. Estão no reserva, sim. Vou precisar aqui de um pouquinho para me ajudar. Meu povo, ó, vou colocar o Witsel no time. Eu tenho que tirar o Correia para colocar o Witsel. Então tá aqui. E simplesmente por capricho eu vou tirar esse goleiro número 1 e vou colocar o Oblak com a 13. Ó, então tá aqui armado um Atlético de Madrid que em alguns jogos joga dessa maneira. Vocês estão vendo que ainda tem aqui o Barrios na reserva, tem o Azpilicueta, tem o Correia e ainda tem aqui o Molina com a 16. Talvez aqui durante a explicação eu faça algumas mudanças para vocês verem também. E aqui tem um tanto de jogador azulzinho que eu não vou colocar porque eu vou mostrar só o Atlético de Madrid para vocês verem. É um 3-5-2, né? Vou colocar a bolinha aqui em jogo, se você não se importar a bolinha. É um 3-5-2, que nas temporadas passadas funcionava com os 3 zagueiros bastante aqui, os atacantes mais recuados, porque o time até lançava mais bolas longas para os atacantes. Nessa temporada o que faz é joga mais à frente. Esses 2 jogadores aqui ajudam muito. O Griezmann sai um pouquinho mais da área, embora o Morata seja um atacante bem móvel também. E, cara, a diferença é isso aqui, ó, onde esses zagueiros aqui vão jogar. Witsel e Mário Hermoso. Hermoso pela esquerda, Witsel pela direita, para a bola chegar aqui e ele ajudar o time na construção e não simplesmente ser um zagueiro que vai tocar de lado e tal, para ele poder se juntar aqui a Saúl e a Riquelme.
Então, para atacar, é isso de diferença que o time pode fazer, que é jogar com os zagueiros mais adiantados. O De Paul fica um pouquinho mais perto do Koke. E faz assim, abre bem os jogadores aqui do lado, quem dá a famosa amplitude, né? Quem abre pelos lados são os alas, Riquelme ou Samulino. O Samulino tem que estar aqui com a 12, está aqui em cima, está esperando a vez dele de jogar. E do outro lado, ou Marcos Llorente ou Molina, que está por aqui também, o lateral argentino. Eles que abrem, Morata e Griezmann. Se o Morata é mais fixo, mas o Griezmann se movimenta muito para achar espaços por aqui. O Griezmann é um jogador mais solto, menos posicional do Atlético de Madrid. Muitas vezes, por que o Griezmann não deu certo no Barcelona? O Barça tem as posições mais engessadas que o Atlético. O Griezmann se movimenta bastante aqui, em decorrência de onde ele estiver. Os jogadores de meio chegam muito, então é um time que enche muito a área. E como está muito avançado o time, para recuperar a bola no campo rival, você tem muito melhor feita a pressão pós-perda. Porque os caras estão lá na frente, então se isso aqui for bem coordenado, é muito melhor você pressionar aqui do que você voltar aqui atrás. Quando precisa voltar e marcar, é um time que pode fazer isso de muitas formas. Isso é interessante também, ó. Isso daqui talvez não mude tanto, essa estrutura aqui talvez não vai mudar tanto, que são os 3 meio-campistas, os 2 atacantes na hora de defender. Agora, pode defender com uma linha de 4, normalmente não com o Riquelme, ele fica na segunda linha, porque o Riquelme é muito mais meia do que defensivo. E o Mário Hermoso é um lateral esquerdo de origem, então ele pode se defender aqui, com o Llorente fechando como lateral direito, 2 linhas de 4. Ele até pode se fechar com uma linha de 5, com o Riquelme por ali, e num 5-3-2, ou ainda o Griezmann, como é muito solidário, ainda pode fazer o time se fechar num 5-4-1. Pode se fechar com 3, uma linha de 3, uma linha de 5 ou uma linha de 4, subindo o Griezmann e o Riquelme aqui. E para que isso faz diferença? Cara, ou para fechar os lados do time adversário, com o Griezmann aqui você tem um pouco mais de pressão e de segurar jogadores do adversário aqui. Aqui você está chamando muito mais para jogar e para ter bola longa para o Morata segurar, para os caras chegarem. Não, para defender tem muitas alternativas. Para atacar, esse time ainda pode, por exemplo, tirar o Rodrigo De Paul e colocar o Ángel Correia e jogar com Correia e Griezmann atrás do Morata, com Koke e Saúl, ou Barrios, por exemplo, que é um garoto que tem aparecido muito bem, Koke e Barrios por aqui, com Riquelme ou Samulino. Vou até colocar o Samulino. Chegou o seu momento, Lino. É bom brasileiro, viu? É um ponta esquerda que vem jogando ou como ala ou jogador muito ofensivo no Atlético de Madrid. No jogo contra o Real Madrid ele foi muito bem. E aqui os zagueiros participando mais do jogo, com os meio-campistas aqui. Mas quase formando... Ó, primeiro, forma o quadrado no meio. A gente já viu que, por exemplo, Rodrigo, Stones, Gundogan, De Bruyne, o Manchester City já fez isso. O Barcelona, na temporada passada, né? Busquets, Frenkie de Jong, Gavi e Pedri. Barcelona dessa temporada com Frenkie de Jong, Gundogan, Pedri e João Félix, com o Cancelo mais aberto. O Girona também faz isso aqui com 4 jogadores. O Arsenal, Declan Rice, Thomas Partey não está jogando, Declan Rice. Quem que é o outro volante do Arsenal que joga mais essa temporada? O Jorginho jogou algumas vezes. Bom, acho que seria o Thomas, né? Mas enfim, Havertz e Hazard, eu acho que essa era a ideia inicial do Arteta, já mudou algumas vezes durante a temporada. Ou então, colocando o Declan Rice, acho que é mais isso, né? Colocar o Declan Rice aqui, porque ele sai de um 4-3-3, né? O Arsenal, se fosse o Arsenal isso aqui. Ele sai de um 4-3-3 com Declan Rice, Havertz e Hazard, e vem o Zinchenko para jogar por aqui, abrindo zagueiro e Ben White, ou segurando um pouco mais para formar com 3 zagueiros, ou passando por aqui. Baguncei o Atlético. Mas enfim, vários times têm colocado esse quadrado no meio campo para jogar, como o Atlético de Madrid faz algumas vezes. O Barrios aqui e o Hermoso aqui. Então é um time que ataca com muita gente, porque os 2 alas nessa temporada atacam muito. Tem atacantes que não são tão fixos, o Griezmann menos, quase nada o Griezmann fixo. Morata se movimenta muito e Correia também se movimenta muito quando joga com ele. Tem um volante, o Koke, que para fazer essa bola girar, eu estava falando de 70 passes a mais, ele faz isso
muito bem, é um jogador que dá muito ritmo, o Koke tem coisas de chave, coisas de Busquets, assim, de dar passes e passes e passes, é um jogador bem geração espanhola. Um outro meio-campista que normalmente é de muito recorrido, ou De Paul, ou Barrios, ou Saúl, que chega à frente para somar jogadores na área quando o time está atacando, que volta para marcar, que ajuda muito em pressão pós-perda. Então, o outro perfil de meio-campista normalmente é esse. E zagueiros de bola no pé, pode sair, por exemplo, o Jiménez e entrar o Azpilicueta, aí o Witsel vira o zagueiro centralizado, e você tem um lateral direito aqui, um lateral esquerdo ali, e um volante, um meio-campista, o Witsel por aqui. Todos eles são meio-campistas ou laterais de origem e que jogam como zagueiros. Tudo isso para empurrar o adversário para trás, para circular a bola mais rápido e achar melhores espaços para os seus dois atacantes finalizarem. Do Atlético de Madrid é isso daqui. Eu acho que a grande novidade é... Vou colocar a luz de volta. A grande novidade é algo que vários times da Europa têm feito, utilizar zagueiros em construção de jogo. Quanto mais, melhor. O Atlético de Madrid usa os três, o Manchester City utiliza os zagueiros como apoio. Na temporada passada o Manchester City fazia isso, mas zagueiros como apoio e o Stones, de fato, como meio-campista, o Girona usa, enfim, outros times usam também, como eu citei no vídeo. E a grande diferença é o número de passes. Esse time faz as coisas muito mais rápido do que fazia na temporada passada. Repito, a mesma quantidade de posse de bola com 75 passes a mais em média por jogo, é simplesmente porque toca muito mais rápido do que fazia antes. Vem dando resultado? Vem. Eu acho que o Atlético de Madrid falhou contra o Barça, mas ainda tem um jogo a menos. Se ganhar esse jogo contra o Sevilla, empata em número de pontos com o Barcelona, fica 4 pontos atrás do Real Madrid, 4 pontos atrás do Girona ainda, vai jogar com o Girona só no final de janeiro, ganhou bem do Real Madrid e perdeu do Barcelona, então nos jogos grandes ainda oscila, mas em jogos que o Atlético de Madrid normalmente se descolava do campeonato, esses jogos que ele custava ganhar, que ele empatava, que ele não fazia gols, dessa vez ele consegue ganhar melhor essas partidas. Ganhar alguns jogos jogando muito bem, conseguir se impor, enfim, é um time mais protagonista, que toma mais as rédeas do jogo, tocando mais à frente e tocando mais vezes na bola para empurrar o adversário lá para trás e gerar mais sensações de perigo durante a partida. É isso daqui, meu povo, sobre um Atlético de Madrid mais ofensivo, com o Diego Pablo Simeone, 12ª temporada à frente do clube. Para que isso aqui funcione, ele precisa ter soldados, ele precisa ter jogadores com fé cega, acreditar no que ele está falando, e ele tem. Por isso que o João Félix sai e não se adapta, por isso que outros jogadores não conseguiram se adaptar, por isso que, por exemplo, o Memphis chegou e quase que não joga, por isso que os Moratas, os Griezmanns, os Kokes, os Saúls, esses jogadores do Atlético de Madrid jogam tão bem porque eles acreditam cegamente no que o Simeone fala e conseguem se adaptar. Esses jogadores têm um desempenho muito grande no Atlético de Madrid e quando vão para suas seleções ou para outros clubes, como a gente viu Griezmann e Saúl em outro ecossistema, não funcionam, porque conseguem entrar muito bem nisso aqui que o Simeone pede, se adaptar muito bem. E a coisa mais importante, cara, disso daqui, todo o campinho tático é lindo, mas eu vou te falar, todos os técnicos ganham na prancheta. Todos. Porque não existe uma prancheta certa, uma prancheta errada. Existe os jogadores comprarem a ideia. Então, acho que a tática é linda e melhor ainda se os jogadores compram a ideia. Se os jogadores compram a ideia, entendem o que o técnico está falando e o técnico consegue dar ferramenta para eles desempenharem dentro de campo, seja um esquema mais ofensivo, mais defensivo, mais posse de bola, toques mais rápidos, mais lentos, atrair de um lado, atacar do outro, seja o que for, tende a dar certo. Para mim, quanto mais eu vejo futebol, quanto mais eu escuto quem entende, para mim quem entende de futebol são os treinadores. Quanto mais eu vejo os treinadores falando e os times jogando, mais eu percebo que para alguma coisa dar certo, o mais importante é ter jogadores que acreditam no que o técnico está dizendo e técnico bom para fazer eles executarem. Se é mais moderno, se é menos moderno, se é mais novo, menos novo, se é mais novidade, se é mais revolução ou não, é secundário. Acreditar no que o técnico está falando e o técnico conseguir passar para os jogadores claramente o que ele quer. Meu povo, é isso daqui do Atlético de Madrid. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado, hein? Se vocês puderem curtir isso daqui, deu trabalho para fazer, eu agradeço. E comenta aqui qual é o próximo time que vocês querem ver analisado. Talvez eu siga aí o que vocês estão me pedindo, os pedidos do meu público, ou não. Posso fazer mais nenhum. Tô brincando, gente. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado e juizinho.